Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Chegou aqui nosso convidado. Que delícia. Que delícia. Hoje eu preciso te abraçar. Oh, meu querido! Boa noite. Linda, a Mari já entrou aqui. Quanta gente! Que delícia! Quantos parceiros! Oh, meu querido, como você está? Aê! Boa noite. Estou Agora ajeitando aqui. eu estou te enxergando melhor. Estou te enxergando melhor. Boa noite, Marquinho. Eu quero dizer uma coisa aqui. Vocês vão reparar que, às vezes, eu chamo o Marco de Marquinho. Nem por não é isso tranquilo. significa que ele seja pequenininho, porque ele não é. Ele é grande no tamanho e ele é grande em essência. Mas não tem problema não. A minha Boa família... noite, meu querido. Boa noite. Boa noite. A minha você. família me chama de Marquinho mesmo. Não tem problema nenhum, não. Então, estamos juntos. Eu quero convidar vocês aqui. Eu falei que o Marco é convidado, mas, na verdade, o Marco não é convidado, tá? Eu quero dizer aqui para vocês que a gente está abrindo hoje o que eu considero de arca. E que, na verdade, ele não é convidado. Ele está aqui para me ajudar, para a gente trocar a palavra. E ele está aqui para que nós possamos sorver conhecimento e bater um papo juntos, né? Eu convido aqui vocês, para quem está chegando agora, nós hoje trouxemos uma proposta para nós falarmos sobre um ingrediente secreto para que a humanidade consiga atravessar por essa etapa que nós estamos vivendo, né? Em que a gente está aí, a gente não sabe aí como vai ficar. Nós vivemos uma ocasião de muitas incertezas. Tem muita gente querida dando boa noite para a gente. E eu quero dar boa noite para todos vocês. Para as pessoas que eu ainda não conheço, dou boa noite, agradeço. E convido vocês a convidarem amigos, a mandarem um aviãozinho. Pode mandar muito coração para a gente, porque assim o algoritmo compreende que é relevante, né? E a gente pode compartilhar, porque a intenção aqui é a gente construir. Eu vou deixar, então, o Marco falar. Qual é o ingrediente secreto? Na verdade, essa proposta, o ingrediente secreto do agora, para a gente atravessar esse gargalo que nós estamos vivendo, em que nós temos muitas incertezas, a gente não sabe como vai ficar, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Quem tiver condições de viver a humanidade que há em nós, vai viver isso de uma forma totalmente diferente, certo? Realmente é algo realmente diferente. Bom, primeiro eu quero cumprimentar aí também esse pessoal. Boa noite a todos. A minha esposa entrou aí já estou vendo algumas pessoas que... Quem é sua Soraya esposa, Trentin, que entrou aí. A Soraya Trentin, aí entrou também o Clóvis Galvão. O Clóvis Galvão está lá em Orlando, em Miami, nossa, né? Em Orlando, na Flórida, que né? Gostoso! Então, aqui está aí também. Que delícia! Muito prazer, tem um bem-vindos. pessoal. Nossa, aqui tem amiga de infância, tem amiga da Que escola, legal. né? Tem pessoas importantes, nós temos pessoas do nosso grupo. E eu vou perguntar para você. Eu vi. Você viu? A nossa querida Silvia, eu já vi ela aí. Eu não sei se é a Carla, ou se é o Marcelo Gibim também está aí. Sim, É muito legal. A Mari Sanches, muita gente. Clóvis, muito prazer. É Soraya, não é? A Soraya. Soraya. Muito Isso. Prazer. Você já é Suelen, especial Rose Silvia. por tabela. Marquinhos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Vamos lá. É o Marco? Quem é o Marco Trentin? Ai, meu Deus do céu. Você falou sobre algumas situações aí, sobre esse gargalo. Como você se define?
Como eu posso me definir? Que tipo de pessoa eu sou? Bom, primeiro que vocês me veem como eu sou de verdade, né? Vocês me veem de verdade como eu sou. E, assim, eu sou pilhado daquele jeito que vocês me conhecem no BNI. Sou acelerado, né? Eu gosto muito de estar, eu sempre estou motivado, eu acho que isso eu aprendi, a vida ensina, né? Nós vamos falar muito sobre espiritualidade, vamos falar sobre alguns conceitos extremamente importantes, mas assim, eu sou um cara muito família, sou um pai de família, família de verdade, eu sou daquelas famílias é, tradicionais, ok, eu sou, né? Mas eu tenho uma mente bem aberta em relação a isso e gosto muito de conversa, gosto de trocar ideias, amo esses momentos assim. Eu acho que ainda mais pelo assunto que você me chamou para falar, eu sou apaixonado por isso. A Gilza, né? A O Gilzinha está aqui apóstolo, também. o apóstolo Paulo, ele fala que o melhor assunto da vida dele era Jesus. Então, esse é um assunto que eu gosto de desfrutar também sobre espiritualidade. Hoje nós não vamos falar aqui sobre religião em si, definida, defendida a unhas e dentes, não. Nós vamos falar sobre o que ela pode te proporcionar. Perfeito. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é Ok. que como é que o Marco tem toda uma história de vida, ele tem nuances. Olha, a gente tem um monte, tem pessoas muito especiais aqui, algumas eu conheço, outras não, né? E nós Sim. temos aqui a Patrícia, uma pessoa que muito me ensinou sobre ampliar nossa perspectiva, nossos pontos de vista, que dependendo de onde a gente está sentado, todos 6 pode virar um 9, né? Essa fala é É muito dela, não é? E muito interessante. não é interessante? E, Marco, quero aqui trazer... primeiro, quero dizer uma coisa. O Marco e eu pertencemos a um grupo de negócios, né? Mas, apesar de nós pertencermos a um grupo de negócios, desde a primeira vez em que eu conversei com ele, eu posso dizer que eu enxerguei nele, e eu não quero dizer com isso que eu não enxerguei nos outros, mas eu enxerguei nele ali um ser de muita luz e uma pessoa cuja espiritualidade é bastante importante, que me transmitiu tanta conexão. E por que eu quero dizer isso para vocês? Eu quero dizer que o Marco é uma das pessoas que foi acometida por Covid. Não estou trazendo tristeza, pelo contrário, eu estou trazendo aqui para nós força, luz, esperança, alegria de viver, apesar das adversidades. E eu vou pedir para você contar essa experiência e como isso tudo contribui para que, assim, isso não é um fator um fator de alegria, é um fator de muita dor na sua vida, muita dor em muitas vidas. Nós temos famílias aí que foram arrasadas pelo Covid e tem muitas consequências. Mas apesar de tudo isso, eu vou pedir para você contar a sua história, a sua experiência. Claro, vou sim. Bom, você vai ter que ir me interrompendo aí de vez em quando, porque essa história é bem... E assim, eu não enxergo a vida do jeito que as pessoas enxergam normalmente. Por quê? Eu vou mostrar porque algumas pessoas, até uma das gerentes que eu trabalho, ela me chama de Highlander. Porque eu Sim, sou... não é à algumas toa pessoas... ensinada. As pessoas me falam que brincam muito comigo, falam que vão mudar meu nome para Difícil de Morrer, Duro de Matar. É bem interessante. Por quê? Eu aprendi a ter uma consciência de vida. Vamos lá, para que todos entendam por que eu aprendi isso. Primeiro, eu sou pastor, eu conheci algumas questões religiosas, me converti ao evangelho quando eu tinha 30 anos de idade, hoje eu tenho 54, sou pastor há 20 anos,
não fui, ninguém fez lavagem cerebral em mim, ninguém fez nada, eu sou uma pessoa totalmente normal, né? Eu brinco muito com todo mundo, não discuto religião, porque eu me preocupo com a fé, eu não me preocupo com com aquilo que você faz. Se eu acredito que a religião que eu sirvo, a maneira que eu sirvo é boa, eu não imponho a você. A minha condição de vida demonstra aquilo que você pode encontrar ou não naquilo que eu defendo. Então, como eu disse, aqui não há uma prática religiosa, nós vamos falar sobre religiosidade, nem gosto muito de usar esse conceito, até conversei com você hoje de manhã sobre essa palavra religiosidade. Religião, espiritualidade e religiosidade, são coisas distintas que nós podemos depois aí no decorrer. O que acontece? Em 2010, eu descobri que eu estava com hepatite C. Por uma cirurgia que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade, e provavelmente, como eu tomei plasma, ele deveria estar contaminado, e ela foi me detonando durante muitos anos. Em 2010 eu descobri que eu estava com essa abençoada em mim. Aí começou uma luta muito grande, né? Eu fui em vários médicos, hospitais e tal, acabei parando num hospital público de São Paulo, glória a Deus por isso, porque lá foi o Albert Einstein da minha vida, foi o sírio-libanês da minha vida. E é até hoje, né? Porque eu estou citando ele, porque se não fosse por ele, eu também não estaria vivo hoje, pós-Covid. Então, o que aconteceu? Durante 4 anos da minha vida, eu fiquei lutando, eu lutei muito para poder sobreviver, eu me agarrei à vida. E aí vai entrar as partes de espiritualidade. Espiritualidade, por isso. Quando nós nos colocamos numa posição, nós achamos que somos a última bolachinha do pacote, né? Somos a coisa mais perfeita do mundo, porque agora eu sou conectado com Deus, porque agora eu faço desse jeito, porque eu faço daquele jeito, e na realidade eu não tenho nenhuma condição de ser aquilo que realmente eu achava que eu era. Então, quando eu comecei a definhar com a doença, eu fui falar com Deus. Então, aí para quem acredita, quem é espiritual, vai entender a espiritualidade. E eu posso garantir uma coisa para vocês, Deus responde, né? E eu questionei a Deus. Só, no momento em que você tinha tudo para descrer, do que? A gente não está falando aqui da religião, tá? Não, a gente está falando de algo maior. Chame você de Criador, chame você de universo, chame você... Eu chamo de Jesus. Sim, ok. Cada um de nós ali nomeando de uma forma. Mas olha o quanto você acreditar em algo maior te impulsiona para enfrentar dificuldades, desafios, ao invés de se colocar no papel de vítima. Caramba! Sim, exatamente isso. Foi aí que começou a minha briga, porque eu chamei Deus para conversar. Falei, vem cá, vamos trocar uma ideia que não está muito certo esse negócio, não. O senhor fala para mim que eu tenho que trabalhar isso, aquilo, eu estou fazendo, agora eu estou definhando. E Deus falou claramente ao meu coração. Ele falou, eu vou te dar um conceito, você vai escolher o que você quer e daí para frente você vai tocar a tua vida. Eu falei, tá, e o que é? Você quer a minha presença ou a minha promessa? Porque a Bíblia, ela relata tudo isso. E não só a Bíblia, porque a maioria das religiões, elas são tiradas de lá de dentro da Bíblia. Não tem muito o que discutir, né, esse conceito. E dentro dessa plataforma, o que aconteceu? Eu virei para Deus e falei, não estou entendendo esse negócio não. Aí ele falou, você quer a minha presença ou a minha promessa? E aquilo gelou meu coração na hora, porque eu entendi que algo muito grande e sério estava acontecendo. Porque até então, eu não entendia essa plataforma. Aí eu não entendia a vida, porque espiritualidade, ela requer alguns conceitos além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Porque ela sai fora do nosso controle. Nós não temos controle sobre aquilo que é sobre o sobrenatural. Nós não temos controle sobre a atitude do espírito. Nós não conseguimos condicionar, tatear, movimentar. Nós não temos esse poder. E isso foi muito louco, porque eu entendi naquele momento que eu não tinha mais uma vida que era minha. Essa vida tinha um dono. Olha. Tinha um dono. E conta uma coisa, você falou que isso foi em 2010 que você descobriu a hepatite C. Isso, sim. E quando nós nos conhecemos, eu vou retomar para quem está chegando agora, né?
Vou colocar Pode... já esse conceito da Covid, só um minuto. Sim, não, pelo contrário, só para lembrar que o Marco é empresário, tá? O Marco é empresário. Tá falando aqui com vocês uma pessoa que, contextualizando, ele é pai, como ele se definiu, ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é marido, ele é empresário e assim por E sou diante. pastor. E sou Também pastor. é pastor, isso. Aleluia. Então, é uma coisa muito louca isso. E aí, quando isso aconteceu, eu entendi que eu não tinha mais controle sobre a minha vida. Minha vida não era mais minha. Era dele. Ponto. Por quê? Eu acredito, a minha confissão de fé acredita que alguém morreu por mim e me concedeu o direito de lutar por um espaço do lado dele. Eu acredito nisso. Tá? E eu transformei a minha vida dentro desse conceito. Aí eu comecei a entender. Até aí eu já tinha praticamente 15 anos de evangelho, porque em 2014 que aconteceu essa conversa com Deus. Tá? E para vocês entenderem, para mim chegar até lá... 4 anos após a hepatite. 4 anos C. quando eu descobri a hepatite. Eu estava lutando para tentar melhorar a minha condição, mas infelizmente eu não conseguia. De jeito nenhum. E isso foi me definhando, eu fiquei... Quem lembra? Bom, a maioria deve lembrar do seu boneco lá da escolinha do professor Raimundo, né? Eu lembro. Então, eu vou pra galera, eu estava exatamente assim, pele, osso e barriga. Era assim que eu era. Então ninguém acreditava que eu sobreviveria. E só que Deus, naquele momento que eu discuti com ele, ele falou para mim assim, você não vai morrer. E eu acreditei. As pessoas me encontravam na rua, ô Renata, as pessoas que me conheciam atravessavam e começavam a chorar porque falavam, ele não vai sobreviver. Até um dia fatídico, isso é uma coisa espiritual, não tem como mudar isso, não falar de espiritualidade. Uma amiga minha, eu não conseguia mais fazer os meus cultos, eu não tinha mais forças, e eu não conseguia mais ficar em pé para fazer os cultos, e eu não tinha força para falar, porque aquela barriga inchada suprimia o meu ar, ela espremia o meu pulmão, e eu não conseguia respirar. E já tive que sair várias vezes correndo para ir para o hospital para poder tomar oxigênio e correr ao risco até de intubação e tudo mais. Então, foi uma coisa muito, muito louca. Aí uma amiga minha falou, olha, eu vou estar aqui, eu vou te ajudar, eu vou aí fazer os cultos para você. Eu falei, amém, vem. Aí ela trouxe um americano, um amigo dela, americano, o apóstolo Chris, que é lá dos Estados Unidos, trouxe uma tradutora, eu não falo inglês, minha filha fala, então tá tudo certo, mas eu trouxe um tradutor e tudo, e ele ministrou o dia para que eu possa mostrar para vocês o que realmente aconteceu com a minha vida. E aí ele chegou no final do culto, ele pregou uma palavra, ele falou, pastor, eu posso orar por você? Eu falei, yes, yes. Levantei, tá? Isso daí foi no dia 2 de julho de 2014, às 10 horas da noite. Eu levantei e ele falou assim para mim, Deus manda eu te dizer que hoje ele põe um fim na tua angústia, hoje acaba a tua ansiedade, o teu sofrimento. Naquele dia. 6 horas da manhã do dia seguinte, do dia 3, tocou meu telefone, era minha médica falando, corre para cá que só tem um fígado que é compatível só com você, hoje acabou o teu problema. Eu cheguei lá, fiquei quase 11 horas na sala de cirurgia e naquele dia minha vida mudou, eu sou uma nova criatura, eu sou transplantado já há 7 anos e meio e eu estou vivendo uma nova vida diante do Senhor. Ok. Por que eu tive que falar isso? Porque... Ó, arrepiei aqui, tá? Eu arrepiei aqui um pouquinhozinho, mas eu arrepiei, tá? Deus enviou uma pessoa dos Estados Unidos para liberar uma palavra sobre a minha vida espiritual, que ela se materializaria naquele momento. Entendeu? Naquele momento. E ela se materializou. E hoje eu estou aqui. Passando isso, eu entrei dentro de um conceito muito complicado. Porque eu tomo remédio para imunossupressor. Uhum. Esse remédio me tornou diabético. Gente, não é tristeza não, porque eu falo disso sorrindo. Porque eu sei o que meu Deus faz.
Eu sei o que meu Deus faz, né? E aí entrou essa fase terrível na vida de todo mundo, e principalmente no começo do ano de 2021, foi terrível porque ele detonou, foi uma situação muito... a Covid, ela invadiu essa pandemia, ela destruiu, e minha irmã foi acometida. Aí a minha irmã, ela foi acometida e ficou internada e foi entubada. Minha mãe pegou dela também, também internou. E aí, no dia 7 de março de 2021, eu recebi um telefonema, era 11h30 da noite, do hospital, dizendo que minha irmã tinha falecido. Aliás, era meia-noite e meia. Eles ligaram dizendo que minha irmã tinha sido falecida, tinha falecido por Covid. Eu tive que correr para o hospital, automaticamente tive que ir até o necrotério do Covid para reconhecer o corpo, e depois disso, automaticamente eu convidei. Eu convidei também. E eu Só posso que minha falar mãe... para vocês, desculpa, Marquinhos, te interromper, eu posso dizer para Relaxa. vocês que todos nós estávamos ali acompanhando, porque todas as semanas nós estamos juntos, às 6h30 da manhã, e assim, nós ficamos, sim, nós todos vibrando em oração por ele, e não foi só ele, gente, nós Teve tivemos mais gente. muitas pessoas do nosso grupo, muitas, acometidas pelo Covid, e tava o Marco, tava o filho do Marco, chegou... Minha esposa, todo mundo aqui em casa, mãe, minha filha. irmã, filha, vários do nosso grupo. Então, a gente estava acompanhando com notícias, era uma coisa assim, e aí, tem notícia hoje? Como tá agora? E o filho do Marco mandava notícias para nós, por isso, tá? Ele estava com o meu celular, então, até os meus clientes, porque o que aconteceu? Quando minha irmã faleceu, o meu filho, nós fomos até o hospital, eu corri atrás de toda a condição para o velório dela, que não teve, né? Foi direto para crematório e tudo mais. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, meu filho teve que ir até o hospital para... Aí, ó. Verdade, ó, tem um filho de 7 anos e o dele. Marcelo estão juntos. Eu o sei. João rezava para você toda noite. Muita gente. O Eu Rodrigo, sei, olha, meu amigo de Franca, rezava para você toda noite. O meu Muita Deus gente. é bom demais. O meu Deus é bom demais comigo. Eu não posso me queixar do que ele movimenta as pessoas por minha causa. Eu dou muita dor de cabeça para os outros. E aí, o que aconteceu? A minha mãe estava internada e ela teve alta no dia 8, e é o dia do falecimento do meu pai. Tá? Meu pai morreu dia 8 de março. Meu pai era muito louco, ele falava que quando ele morresse, ele queria morrer no dia 8 de março, que era o dia das mulheres, e queria que o caixão dele tivesse rodeado de mulher. Fora outras bobagens que ele falava, meu pai era chapado. Aí ele morreu dia 8 de março. Tem gente que tá aqui da Holanda, tá? O João Henrique. O João Henrique tá aqui. Que maravilha! Tá bom? Ele é pesquisador, doutor, entendeu? Da área de pesquisas, estuda muito para a cura do câncer nas crianças, tá bom? Olha, que legal, que maravilha! Doutor, que maravilha! Isso é muito bom. Às vezes o pessoal fala que eu sou um caso para ser estudado pela NASA, tá? É muito louco isso. E aí o que aconteceu? O meu filho foi até o hospital, tá? Para dar notícia para minha mãe, enquanto eu estava, porque eu não podia ir para o hospital, minha condição era pior, eu sou imunossuprimido, gente. E você não podia? Não, enquanto todo mundo tinha que tomar remédio para aumentar a imunidade, eu tomava para baixar. Eu tomo para baixar. Então, não tem jeito. Eu tomo todo dia. É coisa de louco. Por isso que eu falo que Deus, espiritualmente, eu estou vivo por isso. Né? Porque senão não tem outra explicação. E aí a coisa foi acontecendo de uma maneira louca. Aí o meu filho voltou, olha, eu preciso contar esse detalhe, porque eu nunca tinha comprado um carro zero, eu comprei um carro zero para mim. Aí estou na correria, fazendo essas coisas com meu filho, com a minha mãe. Aí a minha mãe, no outro dia, internou, ela saiu do hospital, na segunda-feira, dia 8, recebeu a notícia, isso acabou com ela.
Minha mãe lutava pela vida por causa da minha irmã também, sabe? E aí minha irmã acabou falecendo, essa minha irmã, nós já perdemos um irmão, eu perdi um irmão por câncer de pulmão, né? Há 6 anos atrás. Então, aí o que que aconteceu? Enquanto meu filho deu a notícia que foi terrível isso dentro do hospital e veio, na terça-feira minha mãe fazia hemodiálise, olha isso. Minha mãe Nossa, fazia hemodiálise, Marco. aí ela foi Nossa. fazer e ela passou mal novamente. E aí ela foi internada. Aí eu tive que ir para o hospital de novo. Quando Sim. eu fui para o hospital e resolveu esse problema que ela ficou, aí eu tive que, foi quando eu comecei, foi numa sexta-feira, aí eu fui no sábado, eu fui colocar a placa do carro e fui colocar isso filme no carro. A primeira coisa que o meu carro me fez na segunda-feira me levou para o hospital. Putz. Olha, mas olha o que você está falando. O seu carro te levou para o hospital. O carro que eu comprei zero, meu filho pegou meu carro e levou para o hospital. Mas E aí presta chegou no... atenção na tua fala. Você não está falando, olha que, tá? Olha só, o Não, meu carro me não. levou para o hospital. Olha, Eu tenho gente, uma... tá? Olha para isso. eu tenho uma vida com Deus, né? Então, Tem. eu vivo realmente isso. E isso foi muito louco, porque antes de eu ir, hoje é engraçado, né, que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque minha cadeira é plano de saúde, e eu não posso ter um plano de saúde porque eles não me aceitam. Gente, eu não sabia que você não pode, mas é lógico, você não pode por causa de todas essas circunstâncias. O transplante Por causa de do fígado, transplante. por causa do transplante de fígado. É, Caramba! para eles me aceitarem, Marco, eu devo ter ouvi uns isso, 8 anos querida de carência. Marta. Gente, e aí? Putz, Então, aí por isso que eu falei, esse hospital público é o Einstein da minha vida. tá Simples certo, assim. Que tá aí, certo. o que aconteceu? As médicas de lá se tornaram minhas amigas. A doutora Carolina, a doutora Marlise, meu, elas são demais, são demais. E aí, minha esposa, eu estava meio ruim na segunda-feira à noite, e aí, dia 15, tá? Marquem isso, dia 7 minha irmã morreu. Tá? Dia 15 eu fui internado. Aí a médica ligou, a minha esposa ligou para a médica, ela desligou na cara da minha esposa e ligou de vídeo. Ela falou, não, eu quero ver ele. Aí ela me mostrou, fez 2 perguntas, pega ele e corre para o hospital. Aí No nós dia 15. corremos no dia 15 à noite, já era 10, 11 horas da noite. Chegou lá, eles já prepararam tudo, me isolaram e já levaram eu para o quarto. No dia 17, 2h30 da manhã, eu recebi um telefonema. Eu estava no quarto ainda. A minha mãe havia falecido. Aí eu vou falar para você que foi duro. Aí foi bem difícil. Foi bem difícil. E aí eu comecei a entender o que é espírito, mais ainda. Por quê? Agora Você me tinha perdoa porque eu perdido a tua irmã, tendo já perdido um irmão perdi, há perdi anos, minha tá? mãe. A Em sua 10 dias mãe eu perdi faleceu dois minha... dias antes da sua internação. Não, perdão, Não, 2 dias 2 dias depois da sua internação. Eu da tô minha mexida internação. aqui. Isso. O Não, Cleiton tá então. aqui, é outro vitorioso, Cleitão, tá aqui também. E aí, Cleitão Marquinhos? sofreu também com a gente. Ele Também também sofreu. ficou Deus é bom. internado. E aí, Foi. Marquinho? Aí o que aconteceu? Quando eu recebi a notícia de lá de dentro do hospital, eu cuidei do velório da minha mãe, inclusive. Porque como eu tinha feito, a Cris também está aí, ó, a Cris A Villar. Cris também tá aqui. Também está aí. Aí o que aconteceu? De lá eu cuidei do velório da minha mãe, da mesma maneira que minha mãe sempre falava que ela queria ser cremada. E como ela tinha o mesmo conceito da minha irmã, eu já tinha tudo preparado, eu mesmo liguei e já fiz. Só que 2 dias depois, aí bagunçou toda a minha vida, né? Lógico. Que diabetes bagunçou e Covid, para quem é transplantado, bom, para você, daqui a pouco eu conto um detalhe importante. Não havia expectativa de vida para mim. Não havia. Se eu entrasse na intubação, não havia. Só que no dia 19 de março, a médica entrou no meu quarto e falou assim, Marco, eu tenho uma notícia muito dura para te dar. Eu falei, o quê? Ela falou, ou eu te entubo ou você morre. Putz. Aí eu olhei para ela assim, na hora Deus falou comigo.
Ele falou, fica tranquilo que você não vai morrer. Na hora eu falei para ela, você me traz de volta? Ela falou, trago. Eu falei, então pode entubar. Caramba, Marquinhos, Assim, caramba. foi essa Sério? conversa que eu tive com ela. Foi essa. Tá. Você me E traz de aí, volta. você me E a traz de tua volta? mãe Ela, tinha acabado de ir de embora, a tua falecer. irmã. Aí você imagina a minha esposa. Ela viu a minha irmã internar, entubar e morrer. Ela viu a minha mãe internar, entubar e morrer. Aí ela viu eu internar e entubar. A minha esposa teve que fazer terapia, tá? Ela Graças precisou a fazer Deus, terapia, graças a Deus. graças a Deus. Ela Ah, fez terapia nesse tempo porque ela não dormia nem no nosso quarto. Aí o que aconteceu? 12 dias depois, eu abro os olhos na UTI. E abri sorrindo, tá? puta, E eu tenho abri. certeza. Eu tenho certeza disso. E eu posso dizer que a gente comemorava, porque nós soubemos do falecimento da sua irmã, da sua mãe, e a gente pedia notícias toda hora, e a gente combinava, nós combinávamos. Nossa, tem parceiro aqui de tudo quanto é lugar, do sul que tá lá, tem gente do norte, de outros. E assim, Marquinho, nós Ah, acompanhamos isso, isso mexe com a gente, né? Isso mexe, é, porque a gente deposita ali, a gente deposita amor, a gente deposita fé, esperança, né? de Que verdade. a espiritualidade está ligada à esperança, Ela é certo? conectada a tudo. É lógico, porque a conexão, no meu caso, né, e de muitas pessoas que estão aqui, que entendem essa plataforma cristã, a nossa esperança tem nome, chama-se Jesus Cristo. E ele foi nítido quando ele falou comigo. E aí começa minhas brigas com Deus, você não está entendendo. Deus deve olhar para Começaram mim. aí? É Não, de sério? novo. Não, teve mais briga com Deus, porque não é assim, eu sou um pouco complicado. Porque eu acordei, eu já não queria ficar mais lá. Eu já queria sair de lá. Eu não aguentava, olha que loucura, ficar lá dentro de uma UTI. Gente, eu fiquei internado 22 dias. Tá? É até engraçado, porque aí eu fiquei bravo, porque eu tomava a medicação, e aí eu tive que reaprender a respirar. Nossa. Para quem teve Covid sabe o que eu estou falando. Tá? Quem entrou nessa condição de entubamento e saiu, vai poder entender. Eu já aprendi a respirar, tive que aprender a sentar, tive que aprender a ficar em pé, e depois eu tive que aprender a andar novamente. Você imagina Quando um foi sujeito? isso, Marquinho? Você estava Isso falando março, aí a gente foi já de está falando março, do dia abril, 19 de março até dia 6 de abril. até abril, até abril. Até abril, foi Ok, quando eu ok. fiquei lá. E aí eu saía, eu queria sair, aí comecei a ficar em pé já e eles me mandaram para o quarto, né? Me mandaram para o quarto, aí eu falei, uau, agora eu fico mais 1 ou 2 dias aqui e foi embora. Meu Uhul! Deus, Ah, meu olha. Deus, quero ir embora. Aí o pessoal estava fazendo os cultos na igreja, eu entrava na live e mandava uma palavra. Aí eu chorava mais do que qualquer coisa, porque eu estava feliz. Eu queria compartilhar o que eu estava vivendo. Cara, eu nasci de novo. Eu nasci de Marcos, novo, várias Marcos, vezes, então eu amo isso. olha, cara, você tá entendendo, ó, você que tá aí, você tá entendendo do que ele tá falando? É exatamente isso, de quando tudo tá tudo complicado, tá doendo, tá rasgando. Imagina, ele perdeu a irmã, perdeu a mãe, né? Sabendo que a esposa, a filho, todo mundo ali tomado pelo Covid, de repente, olha só, ele estava super feliz por respirar, pela vida, pela Aí, oportunidade de ficar vivo. Putz, grila! aí, ó, mas assim, hoje eu não me agarro mais tanto à minha vida. Eu não. Agora tem uma diferença. Eu não desprezo a minha vida, mas eu não me agarro a ela porque eu sei para onde eu vou. Cacilda! Hoje eu Viu, tenho Marta? convicção. Martinha? Ó, Márcia, você que está com Covid se curando, que é uma guerreirona, tanta gente aqui. Ô, Marquinho, Acredite, acredite. O importante é você entender. O que o espiritual pode fazer tudo? Ou nada.
Porque o nada pode ser o tudo para você. Amém, perfeito. Sabe, quando eu estudava teologia, uma das teologias que eu fiz, tinha uma frase que eles falavam muito e isso me chamou muita atenção. O nada é o princípio de algo que Deus vai fazer. Putz, querida. Olha para isso. Olha a diferença da perspectiva. Você falou para a tua médica, você me traz de volta. Você virou e falou assim, o meu carro me levou para o hospital. E ele eu ia ter que usar ele depois, né? Lógico que sim, lógico. Mas porque você é o tipo de pessoa que você é capaz de parar o carro na estrada para fotografar o pôr do sol e a lua cheia. E não para fotografar acidente e ficar falando das coisas. Ah, não, nem olho para essas coisas, eu só oro. Tá, acabou, não tenho o que fazer. Sim. Tem coisas que eu não vou poder fazer, mas o que eu posso, aí eu faço. Aqui, é como Paulo dizia, o apóstolo Paulo dizia, aquilo que não quero, aliás, aquilo que quero não faço, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Então eu comecei a mudar essa estrutura na minha vida. Eu conceituo as coisas de Deus de uma maneira diferente. Eu olho para as pessoas, eu não olho para você como... Porque a palavra ela deixa clara para nós que é o seguinte, o problema não é a pessoa, mas é o que está por trás. Qual espiritualidade você tem conceituado na tua vida? O que eu aprendi é vida. O que é esperança para mim? Jesus Cristo. O que é graça para mim? Graça para mim é a correção que Deus deu, porque nós não éramos capazes de nos achegar a Ele. Por isso Ele trouxe a religião. E as pessoas distorceram a religião, porque religião significa religar a Deus. Isso, bom, religare. Vem do latim religare. Que é isso mesmo. É o que nos conecta a Deus. Independente da forma como você chama Deus. E a espiritualidade, imagina o seguinte, a espiritualidade é um campo, o Marquinho falou assim, plataforma. Imagina que a espiritualidade é um campo muito maior, e ele não é denso. Ele tem densidade, mas a espiritualidade abre portas para um mundo que é profundamente rico sobre aquilo que dá vida ao nosso corpo. Olha só, eu nem espírito. Da onde eu tirei isso. Mas é espírito. A espiritualidade vem do latim. Exatamente, espíritos. Aquilo que dá vida ao nosso corpo. Gênesis fala que quando Deus formou o homem, todas as coisas ele criou através da palavra, através do som. Tudo. Mas para o homem, ele não fez isso. Para o homem, ele falou, pera aí um pouquinho, eu vou moldar a minha imagem e semelhança. E aí faltava algo. O que faltava? Vida. E a vida, ela tem duas plataformas dentro da densidade humana, ok? O nosso corpo é dividido em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Ok? Então, há uma densidade. Como a alma pode funcionar? Ela só funciona através do sopro do Espírito. E o que promove a vida no corpo é o sangue. O que foi derramado na cruz? O sangue para que eu tivesse vida. Então, é isso que eu acredito. Não estou falando que os outros acreditem em outra coisa que está errado. Pelo contrário, eu acredito em Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele falou comigo, e eu estou aqui. Ele provou isso. Quando eu voltei no hospital, que foi engraçado, isso foi engraçado. Eu voltei para o hospital, aí eu tinha que fazer exames, não é? Porque, primeiro que é uma doença que ainda ninguém sabe as consequências. Eu perdi amigos esses dias que morreram após 1 ano do Covid, com sequelas que o Covid causou. Você também teve. Eu tive que sair da reunião, porque eu estava me sentindo bem. Eu tive um princípio de infarto depois do Covid. Dia 16 de junho eu tive um princípio de infarto. Estava dando aula para o pessoal da igreja, pelo aplicativo, pelo Zoom, e aí as pessoas falaram, o que está acontecendo? Eu nada, eu estou com uma dorzinha aqui no peito. No outro dia eu fui para o hospital, me colocaram lá para fazer um monte de coisa, uma bateria de exame, e vamos lá, você é louco? Eu falei, louco por quê? Jesus está comigo, eu estou aqui. Aí, você vai ter que fazer um monte de exame, que o teu coração está não sei o quê. Eu falei, meu coração não tem nada. Eu falei assim para os médicos. Nossa. Meu coração não tem nada. Nossa. Aí o médico ia me internar. Ele ia me internar. Ele já estava com tudo pronto para me internar. Já minha esposa tinha assinado a documentação. Pode internar, porque nós vamos fazer um cateterismo, vai fazer... Eu falei, não vou fazer nada disso, doutor. Eu não tenho nada.
Aí o que aconteceu? Ele ligou para a cardiologista perguntou para ele, ele perguntou umas coisas para ele, não, pode mandar ele embora, pode liberar ele, dar alta para ele. Aí eu vou fazer uns exames, aí me chamou, fez um monte de exame. Sabe o que eu tenho no coração? Eu tenho sangue que fica bombeando ele, eu continuo vivo. Marco, eu quero perguntar para você uma coisa. De Pode tudo perguntar. isso, de tudo isso que você vivenciou, de tanta dor, de tudo isso, e eu preciso falar para vocês, quando o Marco voltou para o nosso grupo, na reunião, porque eu não tenho ideia, mas você contou, você teve que aprender a respirar, reaprender a respirar, reaprender a andar, reaprender a sentar, e eu imagino que você deve todos os dias se esforçar para superar algumas das sequelas, alguns dos traumas deixados pelo Covid. Mas, com certeza, eu tenho certeza absoluta de que você faz com que tipo, mais um dia que eu consegui e que tá tudo bem e que cada dia eu tô melhor. Eu aprendi um detalhe bíblico. Basta a cada dia o seu mal. O amanhã pertence ao Senhor. Tá legal. É isso que eu vivo. O meu amanhã não pertence mais a mim. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei do hoje. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos. Eu sei o que está acontecendo agora. Por isso, eu vivo aquilo que o Espírito me concede viver. Ok? Ele me concede, porque o autor da vida é Ele. Se Ele tirar o Espírito dele, porque a palavra fala, quando você morre, então, o Espírito que estava em você volta para Deus. O problema é que o inimigo quer, as forças ocultas, ou como você preferir chamar, o diabo ou no diabo, ai, não fala esse nome. Eu falo sim, porque o nome que está sobre todo nome chama-se Jesus Cristo, Yeshua, o Mashiach, é ele. No meu ponto de vista, ponto. Ok. Ok? Não discuto isso com ninguém. Eu quero fazer uma pergunta para você. De tudo isso que você... Eu estou falando isso porque nós todos aqui temos amigos, temos pessoas queridas que estão destroçadas por terem perdido alguém para o Covid, né? Não. E minha mãe faleceu de Covid e eu quero só falar uma coisa que eu não disse para algumas pessoas. Aquela percepção de que amar é libertar. Amar é libertar. E eu sou grata porque eu pude me despedir da minha mãe, agradecer a vida que ela me deu. Eu não pude. Eu pude honrar com meu irmão, que veio dos Estados Unidos, não pôde pegar minha mãe consciente. Não vamos chorar todo mundo junto, mas eu pude entender o seguinte: quando alguém que a gente ama falece, não é a pessoa que morreu pra gente. Nós é que morremos para aquela pessoa. Porque a pessoa passa a viver eternamente dentro de nós. E aí vem a gratidão pela vida, a vida que a gente toma pra gente, né? E aí... E a gente ter essa compreensão, tudo muito rápido. Mas voltando, eu olhei para minha mãe e eu falei, caramba, nós viemos do pó e nós voltamos pro pó. Literalmente! Quem acha que caixão tem gaveta? Tá muito enganado, desculpa aí. Não vai levar nada, não vai levar nada. Carro, casa, dinheiro, mulheres, não é nada, roupas, nada, sem meia, não vou falar o resto, tá? Lá, o pessoal te veste com uma roupinha lá, que a traça vai comer. Não, a minha mãe não tinha roupinha, minha mãe não tinha nada. Né? É simples. E assim, ok, mas isso faz a gente cair em si. É um pá, finca a gente e fala assim, caramba. Renata, sabe, Rê, existe uma coisa extremamente importante, né? Muito importante, que nós devemos entender. Quando eu perdi minha mãe, meu amigo pastor Luiz, congrega comigo lá, meu amigo de mais de 40 anos. Muito prazer. Tá junto aí. Boa noite. É uma coisa extremamente importante. Quando eu perdi a minha mãe, é aí que entra o conceito espiritual. A espiritualidade que te mantém aceso e vivo.
Porque quando ela morreu, eu não tinha um ombro para que eu pudesse encostar. Eu não pude confortar ninguém e nem ser confortado, porque ninguém podia estar dentro do hospital. Ninguém podia estar comigo no quarto, entendeu? Sim, Sabe sim. quem me confortou? O Quem? nome dele é Espírito Eu, eu, Santo. eu imagino, eu imagino. O nome dele é Espírito Santo. E aí sabe o que ele fez? Eu entendi isso depois com Deus. Ele falou, foi melhor que eu te colocasse entubado para que você superasse depois desses dias e você não vivesse esse luto, porque elas estão comigo. Ponto. Para Perfeito. mim é o mais importante, porque nós lutamos aqui para ter uma vida espiritual, mas temos medo de morrer. Sim, isso Então, aqui, não isso é a nossa matéria, né? Isso é a isso é matéria. matéria, ela É vai isso acabar aí, um é isso. dia. É E ela isso. vai se desfazer. E aí, o engraçado que eu estava falando, quando eu voltei no hospital, que eu tinha que fazer uns exames, a enfermeira que estava fazendo minha triagem virou para mim, falei, então, eu tive Covid, não sei o quê. Ela falou, nossa, você transplantado teve, e como é que tá? Nós tivemos um caso aqui no hospital, um rapaz que ficou entubado, mas eu não sei o que aconteceu. Eu falei Era para você? ele, esse cara sou eu. Aí ela falou, não acredito. Eu falei, pois pode ter certeza, esse cara sou eu. E aí ela ficou feliz, e aí nós conversamos, e eu tenho meus retornos, porque eu tenho que fazer o acompanhamento normal, né? Mas Lógico. hoje eu vivo a plenitude daquilo que ele me ensinou. E é essa espiritualidade que eu quero compartilhar. É uma espiritualidade que não fala de religião, é uma espiritualidade que não fala de achismos, ou de ocultismos, ou de sensacionalismo, ou de... Não importa, eu falo de algo real, que a gente pode viver, que a gente é capaz de viver. Então, por isso que eu falo, e hoje eu ajudo, graças a Deus, o Senhor me permite a estar compartilhando com todas as pessoas sobre isso. Até hoje eu sou chamado para ir em outras igrejas para dar o meu testemunho de vida. E eu vou com o maior prazer para falar daquilo que Deus é. Para você ter uma ideia, só para mim não te roubar mais o tempo, quando eu transplantei, a médica falava que eu ia levar um tempo para poder voltar 6 meses e tal. E eu falar, aí Deus mandou falar para ela que não é no tempo dela, não, é no meu. E só que ela que vai te liberar. E eu virei e falei para ela, ela olhou para mim assim, falou, como assim? Ah, vindo de você eu não duvido não, mas vamos ver, como quem diz, a ciência vai provar que você está errado. Eu falei, tá bom, deu 1 mês e 15 dias, ela me deu alta, ela falou, você pode voltar. E aí, essa pessoa que veio me ajudar, lembra lá no começo que eu falei que veio me ajudar, ela falou, você tem que vir aqui na minha igreja para contar o testemunho. E eu fui na igreja dela, que é da onde eu vim também, né? Eu fui Nossa. lá na igreja dela para contar. Tinha um garoto lá de 15, de 9 anos de idade, 9 anos, né, Sô? Um garoto de 9 anos de idade, o nome dele Pietro. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, esse garoto está aqui porque ele veio ouvir o teu testemunho, porque ele está na fila, ele deve ser o 198, 199 da lista para transplante de rim. E aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ministrar a palavra, comecei a contar meu testemunho, e a igreja tinha mais de 1000 pessoas lá, foi muito legal. Nossa. Aí eles só pediram para ninguém vir perto de mim, que eu tinha que usar máscara, ficar longe, Sim, né? sim, Eu era recente o negócio. sim. Aí ele, quando eu terminei de ministrar, Deus falou assim, ó, fala para eles aí, ó, fala para todos aqui, que em 30 dias eu vou mudar a história desse garoto aqui. E eu peguei e falei, não tô nem aí. Quando deu 30 dias, eles me ligaram, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? O Pietro transplantou o rim, ele está em casa e está bem. Nossa, que Isso é legal. espírito. É, Isso é é. espírito. Tá? Marquinhos, A eu posso Silvinha, falar a uma outra coisa para Silvia, você? Oi, Silvia, pode como vai? Ela falar. está falando aqui. Eu acredito firmemente. Gente, a ciência comprova. Assim, a fé é prima irmã. A fé é prima irmã da esperança. Eu acredito que uma das coisas mais tristes que devem existir no mundo é uma pessoa que perdeu a Quase. esperança e perdeu a fé. Porque aí Ela está vazia. você exatamente, você se joga no limbo e deixa a vida te levar sem você saber para onde você está indo. Sem você saber aquilo que o Marco falou, né? Eu sei que eu tenho coisas para realizar, não sei quanto tempo eu vou viver e tá tudo Eu não bem, sei. tá tudo bem, Tá mas tudo no certo. tempo que você tiver aqui,
Eu você vou fará aproveitar. com que a sua vida sempre tenha sentido. E você A vai minha vida vivê-la. tem que ser relevante para os outros. Putz, é isso, é isso. Muito obrigada. E é, É e é. relevante. E eu quero Esse é o fazer uma conceito. Muito obrigada. E isso é porque você tem a centelha divina dentro de você. E aí você age, mas age com o quê? Com autorresponsabilidade, com protagonismo, porque você não é vítima, aquilo que você falou lá no começo. A gente escolhe como a gente vive a nossa vida. E eu vou pedir É para uma você escolha. o que você pode falar para quem está passando por uma situação muito desafiadora que a gente tem aqui. Muitas pessoas com Covid, muitas pessoas derrubadas. Tem muita gente com câncer, tem muita gente Com que... muitas doenças. Muitas, muitas, Tá? muitas. E a gente está falando de todo tipo, doença da alma, doença do corpo. O que você pode falar com base nessa experiência, que assim, é uma experiência de fé. É. É dor, é uma série de coisas, é alegria, a gente vê a sua alegria de viver e a sua fé, essa crença aí. É bem tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, é isso. É Só que isso. para viver o tudo posso naquele que me fortalece, os dois versículos anteriores, ele fala do peso disso acontecer. E a importância de você viver isso é assim, o que eu posso dizer? Gente, acreditem, há um Deus. Há um Deus. Acreditem, é algo que você não pode... É como o vento. Eu vou te explicar o que é Deus. É como o vento. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Eu vou E chorar ele aqui de emoção, fica à tá? vontade, Eu chora, vou fica à chorar de vontade. emoção. Sabe por que o choro é importante? Porque muitas vezes nós não conseguimos expressar aquilo que nós sentimos para Deus. E a lágrima é capaz de expressar cada sentimento oculto dentro do nosso coração. Minha Então, gratidão, eu querido. entendo isso, eu acho que o que você pode fazer, eu acredito na vida. Por isso eu luto pela vida, porque eu não tenho direito de menosprezar a vida, porque ela não é minha. Alguém me deu. E quem me deu, ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Então eu Cacete. acho que nós temos um conceito para viver diante de Deus. Deus é amor. Se você não conhece, se você não ama, você não conhece a Deus. E isso isso é um fato. Não tem como mudar, porque a pessoa que é amargurada, que é dolorosa, que ela não tem vida, o sorriso prolonga a vida, gente. O É isso sorriso mesmo, prolonga é a vida. isso mesmo. Eu amo sorrir, eu amo sorrir. Agora eu vou E falar palavrão, não vou falar, não vou falar. pode, fica à vontade, fica à vontade. Sabe, o Ai, sorriso querido. prolonga a vida. Então, eu entendo que o desejo de buscar, porque a palavra fala claramente assim, aquele que bate, abre. Aquele que o busca, o encontra. O livro de Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 29, versículo de número 11, no versículo 17, ele fala assim, buscar-me-eis, 13 ou 17, um dos dois, tá? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Ele está Olha, disponível para todos. E se eu puder Mateus, ajudar, pode contar comigo. com certeza. Sabe o que eu quero dizer aqui para você? Se você está passando por um momento desafiador, se está difícil, continua. Está complicado, continua. Acredita, Sorria. tudo passa. Sorria, agradece por aquilo que tem de bom. Quantos aqui não passaram por um Natal em que estava todo mundo ali? Não No importa Natal eu qual é chorei. o alimento que você comeu, o alimento material, se você tiver o alimento espiritual. Porque eu tenho certeza, eu conheço várias famílias que passaram o Natal, cada um dos familiares num cômodo da casa, agradecendo, agradecendo e agradecendo a vida, agradecendo pelo ar que a gente respira. E isso você pode acreditar. Isso faz toda a diferença nos resultados da nossa vida. Isso não é só para o seu sistema imunológico, isso não é só para Não. você ter mais resultados, porque
Quando a gente pede para Deus, né? Eu sou contra todas essas expectativas. Eu sou contra. Não é que eu fui contra. Clinicamente, cientificamente, eu fui contra tudo isso. Porque a minha vida se tornou um exemplo daquilo que não poderia acontecer. Ou seja, pode sim. Porque a fé realmente move montanhas e é essa conexão com algo maior. A gente precisa disso. Olha, se Posso só falar uma coisa depois rapidinho? Lógico, pode. É uma história bem rapidinha para você, porque eu quero que você complete depois dentro dessa história. Eu ouvi uma história uma vez, o seguinte, havia um reino muito próspero, é bem rapidinha, tá? 3 minutinhos. Havia um reino muito próspero. Tá? E esse reino, de repente, todos viram que aquele reino prosperava e se acendeu a ira de muitos contra eles e eles foram e tentaram atacar aquele reino, cercaram aquele reino e aí quando cercaram e ficou uma situação difícil, antes de começar esse problema, teve uma festa, aí o rei fez uma festa e eles chegaram para entregar, para presentear o rei e o sábio chegou ao rei e deu 2 caixinhas para ele e falou assim, rei, quando a situação estiver totalmente difícil na tua vida e você não souber o que fazer, não tiver alternativa, abra essa caixinha. E quando tudo estiver bem e a sua alegria estiver no ápice, você abre a outra, ok? Ok. Aí passou um tempo, veio esse levante, cercaram e eles ficaram perdidos e começaram a passar fome, necessidade e tudo de ruim começou a acontecer com aquele reino. Por quê? Porque eles estavam cercados porque queriam tomá-lo à força. Só que aí os reinos amigos viram essa condição e ele estava numa situação bem difícil, mas muito difícil, não tinha mais alternativa. O que ele fez? Lembrou do sábio. Aí ele foi lá e pegou a caixinha. E ele abriu a caixinha e estava escrito assim, isso vai passar. Aí o que aconteceu? Aí ele esperou, aí os outros reinos se levantaram e vieram ao favor dele e dissiparam os seus inimigos, e aí ele fez uma aliança com o reino e a sua filha, que era uma princesa, casou com o filho do rei, o príncipe, e aí eles se tornaram uma grande nação, uma potência que não poderia mais ser destruída. E aí o que aconteceu? Estava tendo a festa de casamento, a celebração, e o ápice da alegria chegou a ele e ele se lembrou. Olha isso, vou pegar outra caixinha. E ele pegou a caixinha e abriu. E adivinha o que estava escrito nela? Isso também vai passar. Perfeito, perfeito. A vida ela tem muito altos e baixos. Mas se você crê, aquilo que o Espírito construiu em você, e você determinar que você vai conseguir sobreviver sobre isso, nem tudo vai ser flores. Haverá percas, porque ele deixou claro, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você também pode. E talvez o nosso maior vencer, para você que perdeu alguém, talvez o seu maior vencer é entender que, como ela falou aqui, quem ama, libera. Quem ama, liberta. E essas pessoas foram livres e estão hoje no colo do Pai, no seio de Abraão. Esse é o maior segredo da vida. Amém? Eu tenho certeza, amém. E nossa, meu querido, eu vou fazer aqui o que eu vou falar é uma redundância. Deus te abençoe imensa e grandemente. E a todos nós. Eu recebo. Quero só lembrar para todos aqui, quando, sabe, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem o hábito de agradecer. Tenho certeza que todos aqui temos o hábito de agradecer. Mas muitas vezes nós pedimos. E eu só quero lembrar uma coisa. Quando a gente pede para Deus, Deus me dá paciência, Deus não vai dar paciência. Deus vai me dar situações para que eu desenvolva a minha paciência, a minha resiliência, a minha aceitação. Então, que tal a gente começar a agradecer por tanta coisa boa, tanta coisa extraordinária que a gente tem aqui na nossa vida. Eu quero aproveitar, antes de encerrar, eu quero aproveitar para dizer assim, eu conversei com o Marquinho, falei que a gente ia abrir uma arca, porque eu considero e eu honro muito minhas parcerias. Eu sou grata. Nós não somos sozinhos na vida. A gente não constrói nada sozinho. Você quer ir rápido e vai sozinho? Pode ir.
pode ir. Eu só quero te lembrar, se o mundo acabar amanhã e você ficar sozinho, não vai ter graça, não vai ter sabor. E o Marquinho falou uma coisa, o amor o amor conecta, o amor vence. Então, que sejamos as gotas no oceano, mas as gotas que faltam, porque o mundo tá cheio de gente muito boa. E não tem aquela história, não. O bem vence o mal, tá certo? É. E o Tem mundo uma tá música cheio... assim. Sim, e o mundo tá cheio de gente que muitas vezes pode ser que a pessoa esteja tão machucada que ela não sabe fazer diferente. Então faça você, seja você a pessoa que vai levar o amor para o outro, tá bom? É isso. Não espere Então, um milagre. Seja você um seja milagre todos você o os dias. milagre. E eu também dedico aqui o que a gente conversou a um amigo que tá lá em cima, tá sentado no colo do Papai do Céu. A gente conversou, Marquinho e eu, e a gente ia abrir essa semana com 2 lives falando de espiritualidade. Uma era o Cláudio. O Cláudio faleceu no dia 11 de dezembro. E ele foi abraçado pelos anjos. Ele tá lá de volta na casa do Papai do Céu, da casa do Pai. E o Marquinho, Amém. eu não quis colocar alguém para fazer, então eu quis honrar a minha parceria, honrar com um abraço do meu coração no seu, na tua família, na tua esposa, em toda a tua família, e agradecer a você e a todo mundo que está aqui. Ó, um beijo no coração. Gente, Amor. muito obrigado. Obrigado a todos vocês pessoal e meus conhecidos que entraram também, o meu querido Clóvis, que está lá em Orlando, ele sempre participa Que dessas coisas. delícia! É Muito muito bom, obrigada, Clóvis. sabe? É bom aí a Silvia, o pessoal todo que Cris. entraram aí, eu não vou lembrar, a Cris Bilar, ó, Marta, né? A Marta, Que bom, que tá aqui. Glória a Deus. A Márcia Que Deus tá se abençoe a curando vida do de Covid vocês. também, muita gente. Creia, Meu querido. lute, a vida é sua, Deus deu para você cuidar dela, então cuide bem. Eles usam isso para falar sobre os fofoqueiros, mas a gente fala da realidade de Deus. Se Deus te deu a tua vida, cuide bem dela, porque nós vamos ter que prestar conta para Ele depois. Então vamos fazer o melhor, alegre-se, a alegria do Senhor é a nossa força, então vamos alegrar a Ele para que nós tenhamos força todos os dias. Renata, muito obrigado, estou à disposição quando precisar de mim. Qualquer um aí, gente, é só chamar. Deus é bom. Deus abençoe você imensa e grandemente, querido. Muito amor para você e toda a tua família. Olha, beijo no coração, gratidão. gente. Você está entendendo, gente? Você está entendendo? Se está difícil, não desiste, não. Continua, persevera. Tá cheio de gente incrível, tá bom? Basta Amém. você vibrar na gratidão, basta você vibrar nessa conexão maior, que isso vai te dar forças e você vai atrair muita gente que vibra na mesma frequência. Se tem alguém que precisa ouvir isso, fica salvo lá. Então, é só... Vou salvar, vou passar para você, vai para o canal do YouTube, vai também para o Insta. E muito obrigada. Amém. Beijo no coração, gente. Beijo Fiquem grande. com Deus. Deus te abençoe. Um beijão. Tchau.